Sejam bem-vindos. Meu nome é Bom Renan dia. Sinac, eu sou diretor de serviços aqui da Leme. Estou super contente de estar com vocês aqui para essa aula, que vai até às 11h30. Bem, nós estamos aqui com 73 participantes, provavelmente a gente deve ter alguma variação ao longo do nosso encontro. Então, eu vou começar, tá? Em respeito à pontualidade de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que todos possam acompanhar os slides. E ao longo do encontro, vocês podem levantar a mãozinha aí quando existir algum comentário, alguma dúvida para ser esclarecida. Mas eu também separei um tempo no final para a gente falar sobre as dúvidas, principalmente para que a aula tenha uma determinada cadência agradável para todos, tá bom? Então, vamos lá. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Caso alguém tenha alguma dificuldade com o áudio ou com o vídeo, é só notificar e a nossa equipe que está aqui acompanhando também vai dar um respaldo, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou compartilhar a tela toda. Eu estou com um slide aqui e peço apenas para vocês sinalizarem se estiverem vendo, para que a gente possa começar a aula. Todos estão vendo, pessoal, o slide aqui? Se alguém puder colocar aqui só no chat que está ok, eu agradeço, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, sim para todos, né? Então, tá bom. Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente, né? Essa aula vai falar o que você precisa saber para montar uma tabela salarial utilizando metodologia de pontos. E, apesar de ser uma aula curta, né? Não é um curso completo sobre remuneração ou sobre gestão da remuneração, mas é uma aula bem completa. Então, eu vou fazer algumas recomendações para vocês, tá? A primeira delas, tenham aí algum caderno de anotação para vocês poderem fazer os registros necessários e tenham também uma planilha eletrônica, Excel, ou do Google, né? Aquelas planilhas do Google, para vocês irem fazendo comigo alguns exercícios que nós vamos aplicar. E claro que isso é opcional, mas é importante porque a gente não vai compartilhar as tabelas que serão utilizadas, até porque são coisas bem simples, tá? Mas é fundamental que vocês possam aí fazer junto, porque isso ajuda também na fixação dos conteúdos, tá? Bom, fazer uma apresentação aqui inicial sobre mim, sobre a Leme, né? A Leme é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, mais de 23 anos. Tudo que a gente publica, pessoal, em termos de livros, tem autoria ou do Rogério, que é o nosso CEO, né? Eu também tenho algumas publicações, outros consultores. E a Leme é muito premiada, né? Além de ter sido a primeira empresa brasileira a vencer a categoria consultoria para RH no Top of Mind, a gente tem várias outras premiações. Somos uma consultoria de boutique muito especializada, né? Com alguns focos de atuação. Esses focos de atuação são gestão e estratégia, a gente faz cargos e salários, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, tudo com muita consistência técnica. Temos também softwares e ferramentas para gestão de pessoas, são 3 softwares, né? O GCA para avaliação de desempenho e gestão de treinamentos, o SPA para toda a parte de recrutamento e seleção, tanto para agências e consultorias de RH, quanto para a empresa mesmo, né? No preenchimento de suas vagas, e também um software de pesquisa de clima, que entrega uma estatística mais sofisticada, que entrega um pouco mais de informação do que os meros coletores de formulários, tá? E temos também toda a parte de educação corporativa, desenvolvimento de líderes, equipes, palestras, eventos online, eventos presenciais, assessment, coaching e essa parte de desenvolvimento humano. Bom, pessoal, ao longo desses mais de 20 anos, né, nós tivemos a oportunidade de atender várias empresas, várias instituições públicas e privadas. Algumas delas vocês estão vendo aí, outras a gente acaba não colocando, ou porque o projeto fez muito tempo já, ou por alguma questão contratual que não permite, né? Mas a gente tem uma expertise em atender tanto empresas muito pequenas quanto organizações enormes, né, com 100, 150 mil funcionários. Bom, sobre a minha atuação, eu estou há 16 anos nesse mercado. Na Leme, eu completo 13 anos agora no mês de junho. Escrevi 2 livros nesse tempo.
Sou mestre em administração de empresas, curso um doutorado também sobre modelos de gestão, né? Basicamente, eu gosto de entender o porquê que num contexto atual as empresas têm performances tão diferentes e trabalho especificamente com avaliação de desempenho e remuneração há muito tempo, tá? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é totalmente com viés prático, também para tirar alguns estigmas que ficaram tradicionais no mercado de remuneração e de gestão de pessoas e que podem ajudar vocês a tomar melhores decisões aí, seja como profissional de RH ou como consultor, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aí também que ou já são consultores ou têm essa aspiração de carreira. Bom, pessoal, quais são os objetivos aqui desse movimento de ações de retomada da Leme? Então, transmitir e multiplicar conhecimentos que sejam úteis para vocês, ajudando para que vocês estejam mais preparados na retomada. Afinal de contas, essa fase difícil vai passar, assim como outras fases difíceis também passaram. Um outro objetivo é dividir e multiplicar nesse momento de alteração das nossas rotinas, porque nós sabemos que existe uma vulnerabilidade social, existe uma preocupação de todas as pessoas nessa fase preocupante realmente, tanto de saúde pública quanto da economia, e de uma certa forma, distribuir aquilo que a gente sabe é uma maneira também de ajudar, tá? E assim como nós estamos recebendo também muitos conhecimentos de outras pessoas, de outras áreas, de cantores, de artistas, isso tudo é muito bom, né? Eu acho que é um movimento muito positivo para todos. Uma outra coisa é evidenciar que é possível aprender de uma forma interativa, mesmo estando à distância. Então, apesar de já estarmos, né, em 2020, a gente sabe que tem muita gente ainda com restrição à aprendizagem online, e todo esse movimento que está acontecendo, inclusive por necessidade, tem feito as pessoas perceberem que, na realidade, é possível você aprender e se desenvolver muito, mesmo à distância, tá? E de uma forma mais barata, né, do que muitas vezes o encontro presencial. E também contribuir para que pessoas e organizações estejam mais fortalecidas na retomada. A ideia é que a gente possa fazer desse momento de restrição, né, das pessoas uma grande alavanca para que o nosso país possa se desenvolver, para que os RHs estejam mais fortes e as empresas também. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o lançamento de uma plataforma gratuita da Leme, que é chamada de Dr. RH. Vocês podem acessar nesse site aqui, olha, diagnósticoderh.com.br. Essa é uma plataforma que vocês conseguem fazer um diagnóstico da maturidade do seu RH, né? É gratuito e você tem vários fatores que a tua empresa será analisada lá. Então você acessa, você vai receber uma chave de acesso e a sua empresa será analisada em relação a planejamento estratégico, posicionamento de RH, cargos, carreiras, salários, reconhecimento e recompensa. E para tudo isso, você vai receber uma nota final, uma média final, e também você vai saber qual é o seu desempenho em relação a um benchmark de mercado. Então, você pode comparar a sua empresa com o que é qual o patamar de maturidade da sua empresa em relação ao benchmark de mercado. E isso vai te ajudar a direcionar, a canalizar por onde começar, tá? A melhorar o teu RH, porque não é fazendo tudo de uma só vez que você vai colher frutos, tá? Isso aqui é um exemplo desse relatório, é um material muito legal e grátis, então eu recomendo a todos aí que tiverem interesse, tá? Aqui continuando, né? E o mais interessante é que essa classificação aqui de nível aprimorado, intermediário, iniciado ou inexpressivo ajuda a ver talvez por onde você deve começar, né? Comece por aquilo que sou inexpressivo, por aquilo que sou apenas um iniciante, para depois avançar. Então é uma dica para vocês aí de algo gratuito e muito útil, tá? Já tivemos aí nos últimos dias mais de 1000 acessos, então é algo muito interessante. Bom, pessoal, outra coisa que eu gostaria de fazer o lançamento aqui são os lançamentos, são os treinamentos Learning Online da Leme, educação corporativa de alto nível em ambiente digital, treinamento à distância, porém humanizado, que é diferente daquele EAD que você fica apenas passivo, né? A Leme lança aqui inaugura um novo formato em que mescla tanto aquele EAD já mais clássico com o EAD humanizado, onde você vai ter interação com o teu professor. É o mesmo conteúdo dos treinamentos de 8, 16, 32 e 40 horas que acabaram fazendo da Leme uma referência nesse segmento, né, de formação para profissional de RH. Você faz na sua cidade, casa ou escritório,
A aprendizagem, ela é chamada de aprendizagem ativa, tem muita sala de aula invertida também, onde você recebe uma tutoria que é muito melhor, muitas vezes, do que o treinamento presencial, né? Porque você recebe uma tutoria. E isso ajuda também na redução dramática dos custos, né? Então, um programa online chega a custar metade do que um programa presencial e você tem ainda as tutorias, algo que é muito mais difícil de fazer no encontro presencial, tá? Então, estão todos convidados aí a conhecer. Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre as próximas agendas aqui de eventos. Dia 30, amanhã, a gente vai ter uma live chamada de Quarentena Rentável, né? O papel de um RH BP, Business Partner, para o gerenciamento de rotina e moral dos trabalhadores. Recomendo a todos, é um assunto que está em alta e é importante a gente saber que, mais do que a gestão financeira, que é sim um ponto de vulnerabilidade, existe nesse momento a gestão da moral dos trabalhadores. Porque se a moral abala, aí complica tudo. A performance das empresas fica ruim no retorno e a performance das pessoas fica muito ruim, né? Então é legal de vocês saberem. Dia 7, o Rogério Leme, que é o nosso CEO, e eu faremos um treinamento sobre estratégia empresarial pelo BSC e como implantar OKRs, tá? Que é uma coisa que muita gente está em dúvida, né? Como é que faz para implantar OKR? Como que os OKRs substituem as metas nesse mundo mais ágil? Dia 11, a gente tem um treinamento de técnicas e ferramentas para seleção por competências com o Vitor, que é um consultor do nosso time. É muito legal esse treinamento, porque tem muita novidade, tá? Então, eu recomendo a todos. E no dia 12, a Rosane e o Yuri, que são consultores do nosso time, vão fazer um treinamento sobre planejamento e tabulação de pesquisa salarial. Muita gente já ouviu falar, né? Sabe que existe, mas não sabe fazer. Então, estão todos aí convidados. Bom, galera, uma coisa para vocês saberem aí que é muito legal, tá? E é até um pedido que eu faço para vocês, né? Eu não vou pedir curtida, porque aqui não é o YouTube, mas vou pedir aqui para todos tirarem uma foto ou um print da tela, né? Que estão participando aqui em algum momento no nosso mini treinamento, com a hashtag Leme Academy, essa hashtag aqui, e a gente vai fazer depois um sorteio para concorrer a uma mentoria de estratégia do seu RH com o nosso CEO, com o Rogério Leme, tá? Então é super legal, é uma mentoria muito completa, que a gente normalmente vende por um investimento significativo, então não custa nada, tá? Compartilha, isso aqui vai ajudar a gente, e com certeza, se você for aí sorteado, vai te ajudar bastante também. Bom, pessoal, ainda sobre essa parte inicial, né, queria convidá-los a conhecer os nossos softwares, o GCA e o SPA, principalmente. O GCA é um software para gestão de pessoas de baixíssimo investimento, uma ferramenta super moderna, online, integrada com vários módulos. E o SPA também, tá? O nosso software de recrutamento e seleção. Façam contatos lá com o nosso pessoal de relacionamento com o cliente, para ter acesso a uma versão gratuita por alguns dias aí, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? É um software com o conceito de que você vai ter o acesso a qualquer ponto do sistema com 2 ou 3 cliques no máximo. Então ele não é enfadonho, não é cansativo, essa é a visão, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar agora o nosso programa e recapitulando, né? É importante que vocês tenham aí uma planilha eletrônica com vocês para que vocês façam alguns exercícios comigo daqui para frente, tá? Essa é a dica. Até porque eu não vou disponibilizar esse material depois. Inclusive porque é algo bem simples também. Então, façam comigo para vocês poderem aproveitar ao máximo. Bom, pessoal, o nosso programa, então, vai até às 11h30, né? Eu vou tentar deixar um tempinho no final para dúvidas. Nós vamos utilizar uma plataforma de interação e será necessário que você tenha, além da planilha eletrônica, um navegador de internet, ou no seu celular, no seu smartphone, ou no próprio browser aí. É o Mentimeter. Daqui a pouco eu passo o link para vocês, tá? Um outro recado, o certificado ele somente poderá ser emitido até 1 hora após o término do treinamento. Depois se encerra essa janela de oportunidade. Então assistam a aula e depois em até 1 hora vocês poderão emitir esse certificado. E a aula não fica disponível depois para assistir, tá bom? Então aproveitem ao máximo esse momento, porque aqui eu vou passar absolutamente tudo, tá? Não tem segredos industriais, não. Eu vou passar tudo mesmo para vocês. A ideia é ajudar, tá? Bom, galera, algumas orientações básicas sobre o Zoom, porque eu não sei se é a primeira vez aqui de muitos de vocês, né?
Então, eu peço que vocês mantenham os seus microfones sempre no mute, para outros sons não atrapalharem a experiência dos demais colegas. Quando vocês quiserem fazer algum comentário, basta que você clique aqui, né, nessa opção Participants. Aí você vai ter uma caixinha como essa que eu estou mostrando e vai abrir aqui embaixo uma opção chamada Raise Hand, né? Raise Hand é levantar a mão. Então, quando você fizer isso, num dado momento eu vou abrir o teu microfone para você fazer a sua pergunta, ou você pode colocar no chat também, tá? Peço um pouco de paciência, porque são muitas pessoas para administrar. A gente está agora com algo em torno de 100 pessoas na sala. Então, se eu não responder sua pergunta naquele momento, fica tranquilo que em algum momento eu vou responder, nem que seja depois da aula, tá? Vocês também podem enviar mensagens aqui no chat, né? Bastando utilizar essa opção aqui, chat, é bem útil para todos nós. Se eu não responder, às vezes a nossa equipe vai responder. Lembrando que o certificado ficará disponível num link que eu vou apresentar no final. Então, você terá 1 hora para emitir seu certificado. Então, não deixe para depois, porque esse link será expirado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a nossa aula mesmo. O que você precisa saber sobre elaboração de tabela salarial e metodologia de avaliação de pontos. Galera, é o seguinte, eu queria fazer um teste antes com vocês, só para saber qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre esse assunto aqui de tabela salarial, tá? Então, eu vou pedir para vocês acessarem aqui esse site, ó, mente.com, e esse site vai pedir para você colocar um código. Você pode colocar esse código aqui, ó, 7783. Ou, se você quiser, você pode acessar por meio desse QR Code que está aqui à esquerda. Basta você tirar a foto, tá? Podem começar a responder. É apenas uma pergunta para que eu saiba qual é o nível de conhecimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá, podem começar, pessoal. Vou dar aqui 30 segundinhos para vocês responderem, tá bom? Eu vou tirar aqui dessa tela, só para eu poder ver no mente aqui como é que vocês estão. Vamos lá, todos respondendo. Vamos lá. Até o momento, vamos ver como é que está a nossa estatística aqui. 38%, sei um pouco, mas me considere um leigo. 32%, me viro sem muita técnica ou método. 18%, sei um método e replico quando preciso. 3%, sou bastante especializado e domino. E 9%, vixe, não sei nada, né? Então, agradeço até a sinceridade aí. Galera, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre esse assunto é que essa é uma grande oportunidade de mercado, tá? Eu percebo, assim, com muita facilidade que profissionais que trabalharam na Leme ou em outras empresas que entendem de cargos e salários se recolocam muito rapidamente no mercado. A média de tempo de um profissional que trabalhou na Leme de se recolocar no mercado é de 4 meses, mesmo nessa fase de desemprego altíssimo. E então, assim, eu percebo assim, muita gente vai para a linha do coaching, do counseling, da educação corporativa, e essa é, sem dúvida, uma linha de trabalho excepcional, tá? Mas acontece o seguinte, pessoal, tem muita gente trabalhando nesse setor, tá? E é uma questão de oferta e demanda. Se tem muita gente trabalhando no segmento, o preço daquilo cai, o preço da mão de obra cai, as empresas, sabendo que tem bastante gente ali, vão acabar de certa forma, pagando salários menores ou valores menores pelo serviço, tá? Então, essa é uma área muito legal para você se especializar. E há escassez. Eu, quando preciso de consultor aqui, tenho bastante dificuldade, tá? Então, é legal que vocês saibam. Deixa eu ver aqui, o chat está maior correria aqui. Legal, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então é o seguinte, pessoal, vamos começar com um conceito básico, né? O que é uma tabela salarial? Uma tabela salarial é uma estrutura que agrupa os cargos de uma organização em classes, e essas classes de salários recebem faixas de salários que determinarão, no momento mais à frente, a remuneração dos profissionais. Então, uma tabela salarial é uma estrutura que agrupa classes, e essas classes vão receber valores. Cada um dos valores dessas classes salariais receberá o nome aqui de faixa salarial, tá? Deixa eu colocar aqui uma caneta. Então, receberá o valor de faixa salarial, tá? Portanto, faixa salarial é um valor dentro de uma classe e a classe é uma categoria dentro de uma tabela, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Conceito fundamental, né? O que é a metodologia de pontos e quais são as vantagens? A metodologia de pontos surgiu em 1926 e foi depois aperfeiçoada por Eugene Beng, que incluiu uma comparação por fatores. Então, não é algo novo, tá? Observem que há escassez de profissionais nessa área, mesmo sendo algo que já existe há muito tempo. Essa metodologia, ela amplia a precisão na análise e avaliação dos cargos de uma organização. Ela estabelece uma lógica de pontos para você considerar os cargos da organização em níveis ou graus, tá? Ou seja, ela organiza os cargos da empresa de uma forma que você reduza a subjetividade das decisões sobre salários. Então, isso é muito importante, porque se tem uma coisa que a gente não pode ser subjetivo em gestão de pessoas, é em salários, já que o que as pessoas mais comparam são os seus salários, né, internos, também seus salários externos, tá? Então, só que para reduzir essa subjetividade, a metodologia de pontos para cargos e salários usa uma variável estatística. E não é uma variável estatística super rebuscada, super complexa, é relativamente simples, tá, galera? Então, vamos lá, pessoal. Quais são os requisitos ideais para você montar uma tabela salarial por metodologia de pontos? Então, a primeira coisa, ter uma sistemática e um método de pontuação dos cargos. É o ponto básico. E eu vou ensinar vocês a montar esse método. Segundo, ter os dados salariais pagos pela organização atualmente. Então, você precisa ter uma sistemática de cargos e salários, de pontuação, precisa montar um método, e precisa ter os dados dos salários que a organização paga atualmente, tá? Sem isso, você só vai ter um ponto, vai ser difícil montar. Ter dados salariais do mercado desejado. Isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo um asterisco aqui, é recomendado, mas não é obrigatório. Mas é altamente indicado que você tenha dados de mercado, tá bom? Para poder entender como que o seu setor de atuação, como que o seu segmento de atuação se comporta, tá? Um conhecimento básico de estatística e de teoremas matemáticos simples. Pô, eu sei que muita gente vê essa palavra aqui, né? Teoremas matemáticos, fala, nossa senhora, né? Já lembra daquelas disciplinas da escola, né? Para que eu aprendi isso se eu nunca vou usar, né? Eis que chegou o dia de usar. Mas você vai ver que você já usa muitos teoremas na vida prática e você só não se deu conta, tá? Então não é nada de outro mundo, são coisas simples. E outra coisa importante é ter a descrição dos cargos aí que serão utilizados, pessoal. Então, isso aqui é fundamental, tá bom? São esses os 5 pilares. Uma sistemática e um método de pontuação, os dados salariais que a organização tem atualmente, dados salariais de mercado, conhecimento básico de estatística e de teoremas matemáticos e a descrição dos cargos. Vamos lá, pessoal. Além da metodologia de pontos, quais são as outras formas tradicionais de montar tabela? Prós e contras. O meu foco aqui hoje é falar de montagem de tabela com metodologia de pontos para vocês. Mas existem outras que são clássicas. Eu cito aqui 2 que a gente vê com muita frequência no mercado, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro, escalonamento, né? Ou método de comparação simples, que ele basicamente consiste em dispor os cargos em um rol em relação a um critério. Então, a empresa escolhe um critério. Pode ser orçamento, pode ser quantidade de liderados, pode ser nível de escolaridade e monta uma hierarquia, tá? Esse método foi tentado pela primeira vez em 1856. Então, ele é muito antigo, tá? O que me surpreende é que ainda existam empresas que façam isso hoje em dia, tá? Um método de escalonamento ou comparação simples. É melhor que nada, pessoal? É claro que é melhor que nada, né? Mas falar que melhor que nada é algo bom, tem uma distância enorme em relação a essas coisas, tá? E um outro método, pessoal, que é muito comum também, é a base de comparação de mercado, que é apenas utilizar os valores encontrados num determinado mercado para determinar os valores da sua empresa. Que não é o melhor cenário, porque você pode não exigir a mesma coisa que o mercado para aquele cargo. Então, se você não exige, você não necessariamente precisa pagar a mesma coisa, tá? Ou você também pode exigir muito mais e talvez você tenha que pagar mais que o mercado para que as pessoas aceitem aquela oportunidade de emprego e permaneçam naquele cargo. Então, esses são métodos que eu não recomendo. Agora, eu não posso negar a existência deles. Eles estão aí no mundo real, tá?
Bom, pessoal, montando um painel de metodologia de pontos para avaliação de cargos. Então, o que é a primeira coisa que você precisa fazer? Primeiro, definir fatores ou dimensões de avaliação de cargo. Então, você precisa criar alguns fatores, algumas coisas que você vai utilizar para avaliar esses cargos. E aqui eu dou alguns exemplos. Olha só, poder decisório, escolaridade e experiência, impacto no orçamento, você poderia também usar liderança, você poderia usar também tomada de decisão, você poderia também utilizar, além do orçamento, do impacto no orçamento, o impacto financeiro, que são coisas diferentes, né? Mas você precisa montar alguns fatores, tá bom? E esses fatores, pessoal, eles podem variar de empresa para empresa ou podem ser os mesmos, tá? Depois que você estabeleceu os seus fatores, 4, 5, 6, de acordo com o teu negócio, você precisa definir quais serão os graus desses fatores, né? Então, aqui observe que eu escolhi um fator chamado de poder decisório e eu defini 3 graus para esse fator. Um deles é o cargo ou função não tem autonomia para decidir e seu trabalho é totalmente controlado pelo superior. Outro grau, o cargo ou função tem autonomia para decidir de acordo com normas e procedimentos. E um outro grau, toma decisões com liberdade no que tange ao interesse organizacional, estando limitado apenas por normas legais e interesse público. Observem que é o seguinte, pessoal. Eu criei este fator e eu criei estes graus. Tá bem? Eu estou montando isso do zero. Então, eu não estou ensinando vocês apenas a avaliar um cargo. Estou ensinando vocês a montar a régua de avaliação dos pontos. É, portanto, algo num patamar superior, tá? Por que eu falo isso? Porque é comum você ver no mercado metodologias muito conhecidas que você vai fazer o curso e eles te ensinam a usar aquela metodologia. Então, você fica refém daquele processo. O que eu estou ensinando é montar uma metodologia, tá bom? Então, é algo que vai além, tá? Depois eu vou falar de prós e contras de ter uma metodologia de referência forte. Mas, por hora, eu quero alinhar o raciocínio. Então, primeiro define os fatores, depois você vai definir os graus de cada um destes fatores, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho um outro exemplo, né? Olha, um outro fator que eu chamei de impacto no orçamento, mas observem que nesse fator, quando eu estava montando os graus, eu senti a necessidade de 4 graus ao invés de 3 graus. Pode ser? Pode ser, pessoal. Pode ter 5 graus? Pode ter 5 graus. O que vai determinar a quantidade de graus? Antes de falarmos da questão matemática, o que determina os níveis ou os graus, pessoal, é o quão complexo é isso aqui. Por exemplo, impacto no orçamento, eu só encontrei uma forma de medir separando em 4 fatias, que são os meus 4 graus. Diferentemente disso, o poder decisório, eu utilizei apenas 3. Com 3 graus eu consegui estabelecer uma hierarquia. Isso vai variar. Não queira forçar a decisão, tá? Não queira pegar uma questão que é aberta e colocar aqui uma quantidade fixa de graus, porque você vai lá na frente ter muita dificuldade. Vai faltar níveis para você avaliar mais em frente. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, avançando aqui, né? Então, primeiro, você definiu os fatores, depois você definiu quais serão os graus. Agora, você vai definir as fronteiras de valor mínimo e de valor máximo para a régua de pontuação. Então, uma dica, em geral, a pontuação mínima equivale a 10% da pontuação máxima. Ou seja, define primeiro a pontuação máxima da tua régua. Depois você vai saber que 10%, pessoal, é a pontuação mínima. Então, por exemplo, se a minha régua aqui foi definida como sendo 500, a pontuação máxima da régua toda, somando todos os fatores, tá bem? Então, se eu definir que a minha régua vai até 500, e eu sei que, em geral, adota-se 10% como sendo o valor mínimo, eu sei que a pontuação mínima que um cargo pode ter é de 50 pontos. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat como é que vocês estão. Claro, você vai gostar muito do Renan, tal. O início tá top. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Vamos tocar então. Então, é importante, né? Os cargos pontuados, já que eu estou montando uma régua aqui, devem ficar entre 50 e 500 pontos. Eu já sei que o cargo que tiver menos pontos vai ter 50 e o que tiver mais vai ter 500, tá? E segundo, importante B, organizações com uma quantidade maior de cargos
provavelmente vão ter que ter uma pontuação máxima aqui em torno de 1.000 ou mais, tá? Então, assim, pô, se você tem mais do que 10 cargos, você já tem 50 cargos, 100 cargos, provavelmente você vai precisar de uma régua que vá até 1.000 aqui. Então, aqui, se a régua tem 1.000 pontos, 10% de 1.000 será 100 pontos. Então, o cargo que tiver menos vai ter 100 pontos nessa hierarquia. Tá bem, pessoal? Então, recapitulando aqui. Primeiro, definir os fatores e as dimensões, quantos e quais. Depois, para cada fator, montar os graus, e isso vai variar de acordo com a complexidade daquele fator. Não queira ser ali, né, muito xiita, né, mais católico que o Papa. Cada fator vai ter 3 graus, porque você vai ter muita dificuldade depois, tá? Já antecipo isso por experiência própria. Depois, você vai definir as fronteiras de maior e menor pontuação da tua régua. Depois, pessoal, a gente vai definir os valores de cada um dos fatores. Tudo bem, pessoal? Então, eu defini aqui, por exemplo, nessa régua, que eu vou trabalhar com 3 fatores. Poder decisório, escolaridade e experiência e impacto no orçamento. Aí, o que eu vou fazer agora? Se eu tenho 500 pontos, eu vou definir, pessoal, quantos pontos cada um desses fatores poderá ter no máximo. E isso depende também de empresa para empresa. Pode existir uma empresa que, no momento atual, o fator orçamento é o que mais pega. Pode existir uma outra empresa que ela está precisando dar uma alavancagem em pesquisa, desenvolvimento, e o fator escolaridade e experiência é o que mais pegue. E pode existir uma outra empresa que seja o poder decisório que mais pegue. No caso desse exemplo, que tem apenas 3 fatores, tá? Mas observem aqui, então eu peguei os meus 500 pontos e dei 200 pontos para aquilo que pesa mais para a minha organização hoje, que é impacto no orçamento. 150 pontos para escolaridade e experiência e 150 pontos para poder decisório. Então, pessoal, observem que se uma régua tem 150 pontos no máximo naquele fator, o mínimo, que é 10%, é de 15. Se uma régua tem 150, o mínimo é 15. Se uma régua tem 200 no máximo, o mínimo é 20. Então, eu estou naquela fronteira em que o mínimo, pessoal, que um cargo vai ter são 50 pontos e o máximo que um cargo vai ter são 500 pontos, tá? É importante falar que a Leme tem uma régua, pessoal, que é muito mais sofisticada que isso. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Mas você não precisa começar com isso. Por que a Leme tem isso? Porque a Leme atende empresas em todos os estados do Brasil, em diferentes ciclos econômicos, com diferentes desafios locais ou globais e com diferentes perfis regionais, tá? Então, a nossa régua é muito sofisticada, mas ela vem sendo lapidada, só de Leme são 20 anos. Tem mais o tempo da Rutschok, que foi uma empresa que a gente fundiu há quase 10 anos atrás. Então, são 40, 50 anos de experiência acumulada, né? Então, nós temos muito mais fatores. Mas isso não nasceu do nada. Isso nasceu pequeno e foi ficando sofisticado. Então, você que vai montar isso para sua empresa, comece do básico, tá? Bom, pessoal, quarto passo. Calcular a diferença entre os graus de cada fator utilizando a fórmula da PA. PA é progressão aritmética. Vixe, deve ter um monte de gente aqui que caiu da cadeira, né? Falou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa PA? Esse rapaz vai me deixar louco, né? É super fácil, pessoal. Veja que moleza. Vamos fazer um exemplo juntos aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, poder decisório entre 150 e 15 pontos, que foi aquilo que eu defini anteriormente, né? Então, eu já tenho o primeiro nível, eu já tenho o último nível. O que eu preciso achar? Eu preciso achar quanto vale esse nível aqui. Esse aqui eu já sei que é o primeiro, ele vale 15. Esse terceiro eu já sei, ele vale 150. Quanto é que vale esse danado do meio aqui, né? Vamos descobrir. Eu vou abrir aqui um Excel, recomendo que vocês abram também. Vamos lá, vou pegar aqui o meu Excel. Pessoal, informem para mim no chat aqui se todo mundo está vendo minha planilha de Excel, por favor. Só colocar sim no chat. Show de bola. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 2 dados, tá? 15 e eu tenho outro dado que é o 150. Beleza, galera? Então, vamos lá.
Para eu achar aqui o valor do meio, ficou super fácil, olha só. Eu vou pegar aqui, vou selecionar esses dois dados. Venho aqui em cima no Excel, clico em inserir. Aí tem uma opção de gráfico aqui que é chamado gráfico de dispersão XY ou de bolha. Clico aqui embaixo nessa setinha e escolho essa primeira opção aqui, tá bem? Dispersão. O que aconteceu já nesse gráfico, pessoal? Esse gráfico já mostra aqui, olha só, o primeiro pontinho e o último pontinho. Aí o que você vai fazer? Posiciona o mouse em um desses pontinhos e clica com o botão direito do mouse. O botão direito, não o esquerdo, tá, galera? O botão direito vai abrir essa caixinha aqui. Aí você vai clicar aqui, ó, em adicionar linha de tendência. Clicou aqui, ó, adicionar linha de tendência e vai aparecer essa opção aqui ao lado para você, formatar linha de tendência. Aí o que você faz? Você clica aqui em opção linear. Você coloca aqui, ó, embaixo, exibir equação no gráfico. Tá vendo, pessoal? Exibir equação no gráfico e exibir valor de R ao quadrado no gráfico. Fez isso. Quando você faz isso, pessoal, surgiu aqui uma equaçãozinha. Eu vou aumentar aqui para você. Surgiu uma equaçãozinha, né? E o que você vai fazer, pessoal? Você vai fazer apenas um passo. Eu vou clicar aqui, ó. Se vocês observarem, eu deixei o 15 numa célula e o 150 em outra célula, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui nessa célula do meio, vazia, vou colocar uma fórmula igual a 150 menos 67,5, que é esse número que apresentou aqui. Tá todo mundo vendo? Coloquem no chat se vocês estão vendo aqui, por favor. Então, 150 menos 67,5. Qual foi o valor que apresentou aqui, pessoal? 82,5. Vocês viram que antes não tinha uma bolinha e agora surgiu uma bolinha aqui no meio, pessoal? Essa bolinha que surgiu é exatamente o valor da pontuação do meio entre 15 pontos e 150 pontos. Tá certo? Então, eu encontrei o que aqui? De uma forma matemática, o valor de cada um dos meus graus, tá certo? Então, eu vou voltar para o slide aqui, deixa eu só ver no chat como é que tá, se não tem ninguém aqui perdido. Galera super ativa aqui, show de bola. Eu vou voltar aqui para o slide, tá, pessoal? Então, nesse caso, eu defini a pontuação de cada um dos graus de uma forma matemática. Foi essa forma aqui que a gente fez, tá bem? Então, eu descobri que o valor inicial e final eu já tinha, eu precisava saber o valor do meio, e eu acabei de fazer isso. Bom, agora vem a grande pergunta, né? Pô, Renan, mas como é que eu faço isso quando eu tenho 4 ou mais graus? Porque quando eu tenho 3 graus, é claro que aquele grau do meio é a pontuação do meio entre o menor e o maior valor. Agora, como é que eu faço quando eu tenho mais? Pessoal, é super fácil. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou voltar aqui para o meu Excel, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse caso, com a pontuação menor sendo 20 e a pontuação maior sendo 200. Tá vendo o meu exemplo aqui, ó? Impacto no orçamento entre 20 e 200. Eu quero chegar aqui, ó, mas eu ainda não sei como é que eu vou chegar aí. Então, eu vou voltar lá para o Excel. Vamos lá, pessoal. Vou voltar para o Excel, vou apagar esse gráfico aqui, vou apagar esses valores e vou começar de novo. Então, a primeira coisa que eu sei que eu tenho 4 graus. 1, 2, 3, 4 graus. Então, eu tenho 4 graus. Eu já sei que o primeiro desses graus, que é o menor, vale 20. E eu já sei que o último dos graus vale 200. Qual é o meu desafio? Encontrar quanto vale cada um desses graus intermediários aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, vou clicar ali em inserir de novo, gráfico de dispersão, localizei o meu gráfico de dispersão e, novamente, eu tenho apenas 2 pontinhos nessa tela. O que eu vou fazer? Algo muito simples.
escolho um desses pontinhos, clico com o botão direito do mouse e clico em adicionar linha de tendência. Clico aqui, apareceu essa caixinha ao lado aqui. Escolho a opção linear, escolho a opção exibir equação no gráfico e escolho a opção exibir valor de R ao quadrado no gráfico. E vai surgir isso aqui para você, tá? Surgiu lá. Beleza. O que eu já sei, pessoal? Eu vou seguir a mesma lógica que eu segui quando era linear. Eu vou pegar o meu maior valor e subtrair esse primeiro valor de y multiplicado por x, que nesse caso o valor é 60. Então eu venho aqui e faço, ó, igual 200, que é essa célula aqui, menos 60. 140. Agora, o que eu vou fazer para encontrar o valor do segundo? A mesma coisa. Igual 140 menos 60. Vocês observaram que antes o meu gráfico tinha apenas duas bolinhas, o valor inicial e o valor final, e agora ele tem 4 bolinhas? Aí alguns devem estar se perguntando, mas Renan, por que você pediu para a gente marcar a razão, o R ao quadrado? Porque se tiver igual a 1, pessoal, nessa equação que é linear, isso mostra que os valores estão proporcionalmente equilibrados. Isso mostra que existe uma relação de 1 para 1, que está tudo bem equilibrado. Então, o que eu já sei agora? Eu vou voltar para o slide aqui, tá? Eu já sei, pessoal, que o primeiro valor vale 20, mas isso eu já sabia. Já sei que o maior valor vale 200, isso eu já sabia também. E agora eu sei que o valor do segundo grau é de 80 e que o valor do terceiro grau é 140. O que isso significa? Isso significa que quando um cargo for avaliado neste grau, e ele for avaliado aqui na opção 3, no grau 3, ele vai receber 140 pontos. Se ele for avaliado no grau 1, ele vai receber 20 pontos. Tudo bem? Pessoal, coloquem no chat, por favor, se vocês entenderam esse conceito, que ele é fundamental. Uma pergunta da Cálita aqui. O gráfico de tendência é o mesmo utilizado para eu saber se o salário pago está acima ou abaixo do mercado, o que acaba implicando na tabela de enquadramento? Cálita, sim, mas tem um ponto aqui, tá? Depende do tipo de equação que a gente vai escolher lá na frente para a montagem da tabela. Porque pode ser uma equação exponencial ou pode ser uma equação linear. A gente fez aqui uma linear. Então, se a tabela utilizada foi uma tabela, se a equação escolhida para a tabela foi uma equação linear, a resposta é sim. Se a equação utilizada foi uma equação exponencial, a resposta é não, tá? Mas como agora eu estou apenas definindo o valor dos graus, então, por enquanto, está tudo ok, tá? Tem uma outra pergunta aqui, pessoal, da Juliane, que é qual é o critério para definir o valor da maior pontuação? Juliane, vou voltar alguns slides aqui só para repassar, tá? A primeira questão que a gente faz, Juliane, é definir o menor e o maior valor. Então, é assim, quanto mais cargos a empresa tem, a pontuação maior tem que ser maior, tá? Ou seja, 1.000 pontos, 1.500, 2.000 pontos. Se a empresa tem menos cargos, você pode ter menos pontos, que vai dar certo, vai funcionar, tá? E a menor pontuação, em geral, é 10% da maior pontuação, tá bem? Aí, depois que você definiu isso, você vai definir o valor de cada um dos fatores. E isso é uma escolha da empresa. Isso aqui não é uma regra geral. No meu exemplo, eu defini que de 500 pontos, impacto no orçamento terá 200, escolaridade e experiência 150 e poder decisório 150, tá? Agora, existe uma forma matemática de fazer isso também, pessoal. Só que ela é bem mais sofisticada e precisaríamos de uma aula só para ela, tá? Que aí seria o estudo das curvas de referência, num teorema chamado Teorema do Limite Central. Mas aí fica muito complicado. Vamos num passo a passo, tá? Eu vou responder mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá aqui. É possível repetir o fluxo de adicionar gráfico de tendência? É possível sim, Wander. Vou fazer mais uma vez
e vou continuar com a aula, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui para definir o gráfico de tendência, né? Você coloca quantos graus você terá. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2 ou 3 graus. Você coloca o valor do primeiro grau. No meu caso, eu vou trabalhar com 20 como valor mínimo, tá? E 200 como valor máximo. E qual é a minha dificuldade? Eu preciso achar o valor desse danado aqui do meio, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar as 3 células aqui, de 20 a 200. Vou clicar em inserir. Clico aqui na opção dos clico aqui nessa opção, gráfico de dispersão, e escolho o gráfico de dispersão. Aí, o que eu vou fazer? Botão direito do mouse em uma das bolinhas, vai abrir essa caixinha. Clico aqui em adicionar linha de tendência, escolho nesse momento a opção linear, venho aqui e coloco exibir equação no gráfico e exibir o valor de R ao quadrado. Coloquei aqui. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu já tenho a minha equação montada e eu já tenho o R ao quadrado. Eu preciso achar o valor do meio. Como é que eu acho o valor do meio? Igual a 200, que é o máximo, menos esse valor aqui da equação, o primeiro valor, que é 90. Então, menos 90. Então, o valor do meio entre 20 e 200 é 110. Ah, Renan, e se o valor mínimo fosse 10 e o máximo fosse 100? Mesma coisa, ó. 10, 100. O meu valor aqui, 95, 45. Então, o meu ponto do meio é 45. Pessoal, uma coisa aqui, vocês repararam que a bolinha saiu do meio e que a razão não ficou perfeita, ficou 0,9838? Isso aconteceu, pessoal, por uma razão. Porque o que eu tenho que fazer aqui é a seguinte conta. Valor máximo menos Y. Mas eu não fiz isso, eu lancei 45. Então, isso danificou a minha razão. Aí, o que eu vou fazer? Igual 100 menos 45. Olha o que aconteceu agora. Bolinha certinho, razão 1 para 1. Minha equação está correta, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou avançar aqui, tá? Então, depois que você calculou o valor de cada um dos poderes ali, decisórios, chegou o momento de você elaborar a sua régua total de avaliação de cargos. Então, você vai, no momento de utilizar isso para avaliar os cargos, você vai tirar esse gráfico, vai tirar esse gráfico e vai tirar as pontuações. Por quê? Porque você deixa as pontuações, há uma grande probabilidade das pessoas que estão participando, pessoal, da avaliação de cargo, escolherem aquele grau porque ele vale mais pontos, não porque ele representa melhor o cargo, tá bem? Então, você sempre tira essas pontuações. Isso aqui é para você que está fazendo o trabalho, produzindo o trabalho, tá? Vamos lá. Avaliando os cargos pelo painel de pontuação elaborado. Então, o que nós acabamos de fazer agora foi elaborar o painel de pontuação. Eu descobri que um fator vale 200 pontos, o outro vale 150, o outro vale 150. E descobri o quanto cada um dos graus vale. Então, você já tem ali um primeiro passo, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai reunir um grupo de gestores, desde que sejam profundos conhecedores da empresa, dos cargos da empresa, sempre com um número ímpar de participantes. Por quê, pessoal? Esse grupo de gestores vai opinar, né? Aí o analista de RH, em qual grau ele está no fator tomada de decisão? Ah, e o gerente, em qual grau ele está naquele fator? E se vocês, eventualmente, pessoal, deixarem o número par, pode acontecer um empate. Então, é sempre importante ter um número ímpar de participantes, tá bem? Uma outra coisa, vocês vão explicar o papel dos participantes, avaliadores naquele momento, vão explicar que todo um estudo de cargos e salários será feito a partir daquilo, explicar o processo de avaliação, mas você não precisa explicar como que os cargos foram montados ou como que a pontuação foi elaborada, tá? Isso é para você saber, pessoal. Isso não é para o gestor. O gestor tem que dar a opinião dele, tá bem?
ali sobre assim, olha, eu acho que esse cargo ele é grau 3, eu acho que esse cargo é grau 2. É isso que é o papel do gestor, tá? E uma outra coisa importante, pessoal, em um grupo com uma razoável capacidade argumentativa, é bom que vocês façam algo em torno de 100 cargos por dia. Mais do que isso, será muito cansativo para os participantes. Então, Renan, minha empresa tem 150 cargos. Faça o máximo que der em um dia, mas você vai ver que dificilmente você vai passar de 100. Por quê? Quando as pessoas começam a cansar, elas num dado momento, começam a aceitar qualquer resposta. E isso é ruim para você, tá? Então, vamos lá, pessoal. Avançando aqui, né? Outras dicas. Deve prevalecer sempre a percepção da maioria, em especial daqueles que demonstrarem mais conhecimento sobre o cargo. Tentem orientar as pessoas para que preferências pessoais não sejam colocadas ali na mesa, né? Ah, não, mas o João que ocupa esse cargo é muito bom. A Maria, veja, pessoal, naquele momento é a cadeira vazia que vale, tá vendo? É o cargo vazio, é o cargo dentro de uma estratégia. Não é o João que ocupa aquele cargo, o Pedro ou o Zezinho, tá bem? Então, isso é super importante. Outra coisa, pessoal, se existir algum cargo que no momento da avaliação tiver uma nomenclatura alterada, avise os participantes que, se tiver um nome diferente do habitual, você explica qual é aquele cargo. Porque muitas vezes, quando você começa o trabalho, você já vai corrigindo o nome dos cargos, e quando chega na hora da avaliação, o gestor nem sabe qual é aquele cargo. Então, é importante avaliar, é importante explicar, tá? Outra coisa, pessoal, existem critérios na avaliação de cargos e os gestores devem seguir aqueles critérios, aqueles fatores e aqueles graus. Eles não devem fugir para outras vertentes, tá bom, pessoal? É extremamente importante que vocês saibam disso. No final, o que é que vai acontecer? Então, eu dando um exemplo prático aqui, né? Eu tenho os cargos, ó, assistente administrativo, assistente de RH, analista de RH, até gerente financeiro. O que eu observo aqui? Em cada um dos fatores, cada um desses cargos recebeu uma pontuação diferente. E aqui no final, à direita, eu tenho a pontuação total daquele cargo. Então, veja só, o assistente administrativo recebeu 15 pontos em poder decisório, que era o mínimo da régua, 15 em escolaridade e experiência exigida, que era o mínimo da régua, e 20 em orçamento, que era o mínimo da régua. A pontuação total dele foi 50. Comparem agora com o gerente financeiro. Ele recebeu 150 pontos em poder decisório, que era o máximo da régua, 150 pontos em escolaridade e experiência, que era também o máximo, e 200 pontos em orçamento, totalizando 500. Então, o que nós temos nesse momento, pessoal? Um ranking que tem do cargo com a menor pontuação para o cargo que tem a maior pontuação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui no chat se está todo mundo sobrevivendo. Em relação à atividade de meio e fim, existe relação. Eu tenho uma pergunta aqui da Cálita, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu acompanhei uma construção de PCCR e o gráfico veio pronto, mostrando para a gente quais cargos estavam sendo pagos muito acima. Excelente, excelente, Cálita. É assim mesmo, tá? A gente, normalmente, quando implanta o PCCS, já apresenta isso pronto. Eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco, tá? E eu recomendo que vocês também participem da aula da Rosane e do Yuri, que será sobre tabulação de tabela salarial, que ajuda a entender melhor como seus cargos estão em relação ao mercado numa visão gráfica. Tá? Beleza. Kenny, acho que você está com dificuldade de ver, só está ouvindo. Tenta dar uma atualizada no teu Zoom, tá? Pode ser algum probleminha de conexão. Renan, isso também conta em relação à atividade meio e fim, para pontuar? Por essa razão que deve haver um comitê? Exatamente, tá? Exatamente, pessoal. Veja só, pessoal. É sempre importante você separar os comitês em comitê de atividade meio e comitê de atividade fim, ou comitê de posições operacionais e comitê que vai avaliar as posições mais administrativas e gerenciais. Por quê? Porque são pessoas que conhecem de cargos diferentes. Um gestor que conhece de posições da operação para avaliar aqueles cargos, não necessariamente conhece de posições gerenciais, tá?
Então, é importante você separar comitê, sim. Muito bem observado aí pela nossa colega... Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome dela. Nossa colega Cálita. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui. Agora eu gostaria de mostrar uma pontuação profissional para vocês, que é uma pontuação que a Leme tem aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa daqui, pessoal, é a plataforminha que a Leme tem. Observem que a Leme tem vários quadros, né? Então aqui no quadro 1 a gente tem escolaridade, informação, atividades e prioridades conflitivas. No quadro 2 eu tenho criatividade, intangibilidade, relacionamento interpessoal. Então, eu tenho aqui ó, vários quadros, né? E eu tenho, daqui para frente, aqui se você observar, eu tenho algumas abas que estão em verde e outras que estão em azul. Essas que estão em verde são os critérios de cargos administrativos e gerenciais. E essas que estão aqui em azul são os critérios de cargos operacionais. Por quê, pessoal? Você não pode avaliar um cargo administrativo de um especialista pelos mesmos critérios que você avalia um operacional, um operador de máquina. Não é que um é mais importante do que o outro, é que eles seguem princípios diferentes, tá? Então, observem aqui, por exemplo, ó, a régua da Leme para os cargos de natureza administrativa e técnica, gerencial, são escolaridade e experiência, liderança, contribuição para resultados, decisão técnica e responsabilidade por dinheiro, por valores, por patrimônio. Agora, observem que na parte operacional são coisas diferentes. Olha, escolaridade, conhecimento e cognição, dificuldade e entrosamento no trabalho, liberdade e responsabilidade por erros e ambiente de trabalho. Então, eu uso critérios diferentes e recomendo que vocês usem também, tá? Apenas para voltar aqui, mostrar um exemplo, né? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, um analista de controladoria, né? Como é que eu avalio esse cargo? Então, eu tenho aqui, ó, mostrando para vocês, né? Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o fator, meu fator é escolaridade e formação. E cada uma dessas letrinhas que vocês estão vendo aqui é um grau. E cada um desses graus aqui tem uma pontuação, como aquela que eu ensinei vocês a criar, tá certo? Agora, a Leme tem uma coisa especial, que é um diferencial em relação ao que o mercado trabalha, tá? Se você olhar aqui embaixo, você observa que eu tenho, ó, menos, igual e mais. Então, para cada grau, a Leme trabalha com um processo de ajuste fino. Por quê? Porque, às vezes, o grau não é 100% aquele. É aquele com um pouquinho do anterior. Ou é aquele com um pouquinho do posterior. Então, eu tenho essa opção de menos, igual e mais. Vocês também podem montar, tá? Então, por exemplo, o analista de controladoria, né? Eu vou colocar aqui que ele é ensino superior com experiência de 4 a 5 anos. Então, ele é um E+. Então, eu vim aqui e coloquei E+. E eu saio fazendo isso, pessoal, para todos os cargos. Quando eu termino de fazer isso, vai gerar uma pontuação. Então, cada um desses cargos vai ter uma pontuação, que é exatamente o que eu simulei aqui para vocês, tá bem? Então, coloquem na cabeça de vocês que o primeiro desafio de vocês é elaborar a régua de pontuação. Depois é pontuar os cargos e montar esse ranking, tá? Bom, pessoal, com os cargos pontuados, né, o que eu vou fazer? Vocês vão observar que, fazendo uma análise, muitos desses cargos estarão exatamente naquela linha, enquanto outros cargos estarão fora da linha. Esses cargos cuja pontuação está fora da linha representam que, numa relação matemática perfeita, eles são imperfeitos. O ideal é que todos os cargos estivessem exatamente na linha. Só que isso não vai acontecer, gente. Só no mundo de Alice, só no mundo perfeito, que não é o nosso, isso acontece. Então, o que nós recomendamos? Quando você faz a avaliação de cargos e a razão fica igual ou maior do que 0,90, você já fez uma boa pontuação. Agora, você pode utilizar uma métrica linear ou uma métrica exponencial. Vamos aprender a fazer isso? Vamos lá, deixa eu só ver no chat aqui como é que tá.
eu utilizo uma régua para cada grupo, das premissas dos níveis. Posso utilizar na minha realidade uma mesma régua? O impacto é muito negativo. Pode utilizar a mesma régua, cara. Então, o problema é que os critérios de avaliação são diferentes para os cargos técnicos, para os operacionais. Então, o que vai acontecer é que quando você estiver avaliando, você vai ver que o comitê não se sente confortável de dar aquela resposta, tá? E aqui uma pergunta do Fábio. O que acontece quando a prática de mercado não bate com o resultado da avaliação interna? Fábio, eu vou te dar apenas um overview aqui, tá? Importante para você, por que desse overview? O que acontece é o seguinte, Fábio, a gente precisaria falar também sobre pesquisa salarial para te dar essa resposta, porque a pesquisa salarial tem cortes estatísticos, né? Tem a MAP, que é a média aritmética ponderada, tem a mediana, primeiro quartil, mas, em geral, quando o seu valor não bate com o mercado, isso pode significar uma anomalia. Pode significar, não necessariamente é uma anomalia, tá? Eu recomendo que você assista a aula sobre pesquisa que vai te ajudar bastante a amadurecer essa dúvida aí. Bom, vamos ver essa questão do linear e exponencial aqui. Deixa eu ensinar vocês a fazer, tá? Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, uma lista de cargos, tá? Analista de RH, assistente de controladoria, coordenador de RH, gerente de RH, diretor financeiro. Tá bem? E aqui ao lado eu vou colocar uma pontuação hipotética. Então aqui eu vou colocar 50 pontos, 75, 98, 103 e 115. Beleza? Façam comigo aí no Excel também, tá? Podem utilizar até esses mesmos exemplos. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou selecionar esses dados, venho aqui em inserir, escolho aqui o meu gráfico de dispersão, escolho qualquer uma das bolinhas, eu vou escolher essa segunda aqui, clico com o botão direito do mouse, clico aqui em adicionar linha de tendência e coloquei aqui linear. E eu vou voltar aqui para baixo e colocar aqui, ó, exibir valor de R ao quadrado no gráfico e vou exibir a equação também. Eu vou colocar aqui. Vou aumentar para todos verem, tá? Observem, pessoal, que o R ao quadrado aqui foi de 0,93. Lembra que eu falei para vocês que uma relação de 0,90 já é boa? O que eu tenho aqui de ponto gritante mesmo? Eu tenho este cargo aqui, ó, série ponto 3, 98 pontos. Qual que é o cargo com 98 pontos? É o coordenador de RH. Então aqui, pessoal, eu teria dois caminhos. Primeiro caminho, voltar e reavaliar este cargo, que talvez ele esteja com uma pontuação muito acima do que deveria. Talvez. Ou talvez essa seja certa mesmo, tá? Essa é uma opção que eu tenho. A outra opção é não alterar isso aqui. Por quê? Porque a minha razão tá boa. Matematicamente, estatisticamente falando, isso aqui tá saudável, tá? Agora, pessoal, existem empresas em que a evolução da pontuação é linear e existem empresas em que a evolução da pontuação é exponencial. O que é uma evolução linear? Por exemplo, é quando os cargos mudam de 20 em 20 pontos ou de 30 em 30. Então, os pontos ficam certinho numa reta, tá bem? Agora, o que é uma exponencial? É quando os cargos eles avançam exponencialmente, como os juros do cheque especial, né? Você deixou lá R$1.000 de dívida do cheque especial e dali a um mês ele vira 30 mil, né? Por quê? Porque é juro sobre juro. Então, vamos ver como calcular uma regressão exponencial. Eu vou deixar essa linear aqui do lado, tá? E vou mostrar aqui uma exponencial. Por que é importante saber exponencial? Porque tem empresas em que a pontuação avança de forma linear e tem empresas que a pontuação avança de forma exponencial. Principalmente as empresas que são mais sofisticadas, que fazem trabalhos mais intelectuais, mais complexos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou selecionar aqui, ó, novamente a pontuação. Vou clicar aqui em inserir. Novamente o gráfico de dispersão. Clicar com o botãozinho direito do mouse em uma bolinha.
adicionar linha de tendência. Quando eu clico em adicionar linha de tendência, agora eu vou escolher exponencial, exibir a equação no gráfico, exibir valor de R ao quadrado. E aí eu venho aqui, e o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aumentar para vocês verem. O que vocês conseguem observar aqui? Primeiro que eu tenho mais pontinhos fora da linha, tá vendo? Ó, eu tenho esse segundo aqui, 75 pontos, que é o assistente de controladoria. Eu tenho esse terceiro aqui, de 98 pontos, que é o coordenador de RH. E eu tenho o quinto, pessoal, de 115 pontos, que ficou fora abaixo. E a razão ficou de 88. Pessoal, se eu falei para vocês que uma razão boa é aquela que é igual ou maior que 90, essa razão aqui de 88, tá boa ou tá ruim? Coloquem no chat se tá boa ou tá ruim, por favor, pessoal. Vamos lá, pessoal, mais gente. Perfeito, tá ruim, pessoal. Não é uma relação saudável, tá? Então, o que a gente observa? Para essa empresa, é melhor utilizar o quê? Uma razão linear. Por quê? Porque os cargos, eles avançam de uma forma mais parelha, tá bem? Agora, se a razão melhor fosse esta razão aqui exponencial, a pontuação que eu iria utilizar seria essa daqui. A régua que eu iria utilizar seria essa daqui. Tudo bem, galera? Beleza? Então, vamos avançar aqui no nosso slide, né? Pessoal, aí o que tem que acontecer? Um comitê da alta administração da empresa tem que validar essa pontuação para você montar a tabela, né? Então, você chega lá com a diretoria, mostra assim para eles, olha, diretores e presidente, né? O cargo com a menor pontuação foi o assistente administrativo, com 50 pontos. O com a maior pontuação foi o gerente financeiro, com 500 pontos. Vocês aprovam este ranking aqui? Aí eles vão fazer as ponderações, é claro, né? Isso é natural. E aí o que vai acontecer, pessoal? Você tem a hierarquia dos cargos pronta, totalmente elaborada. Tá bom, galera? O que nós temos que fazer agora? Nós temos que montar as classes salariais desses cargos. O que é que são classes salariais? As classes salariais são agrupamentos de cargos que têm uma pontuação muito parecida ou igual. Então, observem que o assistente administrativo e o de RH, ambos ficaram com 50 pontos. Então, eu chamei isso de classe 1. Observe que o analista de RH e o de controladoria, ambos ficaram com 177 pontos e meio. Então, eu chamei isso aqui de classe 2. Observe que o especialista de controladoria comercial, eles tiveram pontuações diferentes, mas são pontuações próximas, pessoal. São pontuações muito próximas. Então, o que eu fiz? Eu juntei esses caras numa mesma classe. Para que eu vou trabalhar com duas classes salariais? Vou aumentar a complexidade da gestão posterior da tabela, sendo que a pontuação é muito próxima. Então, eu trabalhei numa classe aqui, tá? Aí, muitos perguntam, né? Que critério você usa para dizer que uma pontuação é próxima ou não? Normalmente, 10% do valor máximo da pontuação. Então, é o seguinte, ó. A pontuação máxima dessa minha régua é de 500. 10% de 500 são 50. Então, aqui observem que de 305 para 245 ficou muito perto de 50. Eu não vou criar mais uma classe salarial por causa de 50 pontos, pessoal. É bobagem, tá? Então, eu chamei isso aqui de classe 3. O coordenador de logística, com 372 pontos e meio, classe 4. E o gerente financeiro, classe 5. Pessoal, sabe o que nós temos agora? O pão, a faca, a manteiga, o presuntinho, tudo para montar a tabela. Você já tem a estrutura estatística pronta, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a montar a minha tabela. Aí eu mostro uma fórmula aqui para vocês e vocês começam a ficar em pânico já, né? Uns caíram da cadeira, o outro já está ali meio precisando ali de um Rivotril, né? Calma, é super fácil, tá bom? Quando os valores são relativamente uniformes, você pode utilizar uma média aritmética simples.
que são valores uniformes? Quando os valores são muito parecidos. Mas existem os casos em que os valores não são uniformes, em que os valores são muito diferentes. Então, o que eu quero dizer com valores muito diferentes? Às vezes, o salário atual do especialista de controladoria é muito diferente do salário atual do especialista comercial. Então, e nesse caso, eu não posso utilizar, ou eu tenho, por exemplo, 5 especialistas de controladoria e 1 especialista comercial. Então, vê que as bases comparativas, as grandezas são diferentes. Mas quando as grandezas são iguais, eu posso utilizar a simples, tá? Qual que é a fórmula da simples, pessoal? É a soma dos valores de cada salário dividido pela quantidade de salários, né? N, a gente sabe que é quantidade de salário, X, a gente sabe que são os valores dos salários. Então, isso é fácil. Eu não vou ensinar a média simples para vocês. Eu quero explicar para vocês aqui a MAP. O que vocês mais vão ouvir em cargos e salários é falar de média aritmética ponderada. E a sigla de média aritmética ponderada é MAP. Tudo bem, pessoal? Então, a média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor de salário de um conjunto de dados pelo seu peso. Nossa senhora, Renan, falou em peso, eu já lembrei agora de cálculo de... Nossa, estou preocupado. Calma, vamos seguir que é super fácil, vocês vão ver, tá? Vamos ver o seguinte, pessoal. Eu tenho 3 assistentes administrativos e cada um deles ganha R$ 1.426. Eu tenho 2 assistentes de RH e cada um deles ganha 1.590. O que é que eu vou fazer? Você vai fazer um cálculo porque você já tem um peso. Você concorda comigo que você tendo 3 ocupantes aqui, isso vai puxar a média para essa direção? Essa é uma média exponencial. Então vamos fazer junto, pessoal? Vou mostrar aqui numa tabelinha que eu já preparei. Vamos lá. Seguinte. Vamos lá. Coloquem no chat, por favor, se vocês estão vendo a minha planilha de Excel aqui, pessoal. Coloquem no chat, por favor. Coloquem sim ou não, tá? Sim, ok, sim, 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 belezura. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqueles cargos, eu não tenho? O que eu vou fazer, pessoal? Para encontrar a média aritmética ponderada, é muito fácil. O que eu vou fazer? Vou criar uma coluna aqui. Então, veja só. O que é que eu tenho? Eu tenho um ocupante que ganha 5.600. Então, eu venho aqui e multiplico. 5.600 multiplicado por 1. Eu tenho 2 ocupantes que ganham 4.500. O que eu vou fazer? 4.500 multiplicado por 2. Eu tenho um ocupante que ganha 7.737. Vou fazer 7.737 multiplicado por 1. E eu tenho 2 ocupantes que ganham 450. O que eu vou fazer? 450 multiplicado por 2. O que eu tenho aqui então, pessoal? O valor considerando a quantidade de ocupantes. E agora, eu vou pegar essa linha que eu tenho aqui embaixo, o que eu vou fazer? Ó, somando os ocupantes, quantos eu tenho? 1, mais 2, 3, mais 1, 4, 5, 6. Mas eu posso somar pelo Excel aqui, né? Deu 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, fazer uma autossoma aqui. Vamos lá. Venho aqui, seleciono tudo, botãozinho de soma do Excel e vou colocar numa cor que vocês consigam enxergar, né? Bom, eu tenho 6. E o que eu tenho aqui? Eu tenho os valores dos salários. O que eu vou fazer? Vou somar esses valores dos salários, a mesma coisa. Venho aqui no Excel e somei. Pessoal, eu já vou encontrar a média aritmética ponderada desta classe salarial. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui, ó, MAP da classe salarial. Olha que moleza, pessoal. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o valor obtido nos salários pela quantidade ponderada de ocupantes. Então, eu venho aqui, igual a 30.637 dividido por 6. Quanto deu? 5.106, que é o número que eu já havia calculado aqui. Então, o que você encontrou aqui?
Nos cargos que têm a mesma pontuação ou pontuação similar e que estão na mesma classe, eu encontrei o valor da média aritmética dos valores. Isso ainda não é a tabela salarial, pessoal, mas isso é uma pista da tabela, tá bem? Feito isso, eu vou apagar, eu só mostrei como chegar nesse cálculo aqui para vocês. Pessoal, coloquem no chat, por favor, qual que era o valor? 506, né? 506. Coloquem no chat, por favor, se vocês entenderam este princípio. Vamos lá, respondam para mim aqui, por favor. Galera, show de bola. Vi que está todo mundo aí bem alinhado, né? Estamos aqui com 86 pessoas na sala, então eu espero que esteja bem didático para vocês, tá? Então, galera, eu encontrei a média aritmética ponderada do valor da classe salarial. Agora, vocês estão vendo na minha planilha também aqui uma MAP externa. O que é MAP externa? Esse é o valor dos dados de mercado. Ah, Renan, eu quero saber como é que eu faço para encontrar o valor salarial de mercado. Então, vocês têm que assistir o curso que será ministrado pelos consultores Yuri e Rosane, para aí você entender como preencher este valor aqui. Eu estou focando hoje nos valores atuais. Beleza, gente? Bom, vamos voltar para o nosso slide aqui, tá? Então, pessoal, esses valores que vocês estão vendo aqui no slide, eu calculei daquela maneira que eu pedi para vocês fazerem comigo, tá? Então, eu sei que o cargo tem 50 pontos e que a MAP, a média aritmética ponderada dessa classe salarial, equivale a R$ 1.492. Isso ainda não é a tabela, mas é quase, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que nós encontramos, né? Nós encontramos, até esse momento, o valor dos cargos em pontos, o valor da classe salarial dos cargos. Agora, quanto eu vou pagar? Aí a gente precisa entender três conceitos. O conceito do ponto mínimo, o conceito do ponto médio e o conceito do ponto máximo, tá? Vamos lá, pessoal. O ponto mínimo, a gente já sabe que é a pontuação que o menor cargo daquela mesma classe salarial obteve. Porque numa mesma classe salarial, eu posso ter um cargo que recebeu 50 pontos, outro que recebeu 155, e outro, 50, outro que recebeu 60 e outro que recebeu 70, tá? E eu decidi manter esses cargos na mesma classe, porque todos eles estão dentro daquela mesma amplitude de pontos, que eu falei que era de 50 no meu exemplo, tá certo? Então, ponto mínimo é a pontuação que o cargo obteve na mesma classe, menor pontuação. Ponto médio é o cargo da menor pontuação, da pontuação média, e ponto máximo é o cargo com a pontuação máxima, né? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Isso aqui eu já expliquei para vocês, deixa eu voltar aqui. Olha só, o que eu tenho aqui no meu trabalho, né? Se eu vier aqui mais para a direita, vocês observam que eu tenho, entre especialista em novos mercados e assessor de diretoria, eu tenho diferentes pontuações. Estão vendo? Ó, 550, 573, 608, 632. Então, esses pontos variam entre 550 e 632. Tudo bem? Essa célula eu chamei de range de pontos, tá certo? Agora, o que acontece, pessoal? Isso aqui é como se eu tivesse o ponto inicial da estrada e o ponto final da estrada. Eu quero achar o ponto do meio, o ponto médio dessa classe. Como é que eu acho esse ponto médio, Renan? Minha Nossa Senhora. Olha que fácil, pessoal. Vou criar mais uma aba aqui, ó. 550, 632. Então, olha só. Máximo, mínimo, médio. O que é que eu não sei aqui, pessoal? Eu não sei o médio, mas eu sei o máximo e eu sei o mínimo. Então, eu vou voltar lá. Mínimo 550, máximo 632. Então, mínimo 550, máximo 632. Como é que eu faço mesmo para achar o ponto médio, pessoal? Regressão linear. Vou selecionar isso aqui, inserir gráfico de dispersão. Opa, peraí, deixa eu fazer uma alteração aqui, pessoal, senão vai dar um erro aqui. Sempre o menor, tá? Façam o menor
o menor que fica melhor para vocês. Espera aí. Mínimo 550, máximo 632. Façam sempre assim, tá? Comece do mínimo, depois para o máximo, médio. Então, eu vou voltar lá. Seleciona aqui, 550 até 632. Inserir. Gráfico de dispersão. Clico com o botão direito numa das bolinhas, adicionar linha de tendência linear e vou pedir equação no gráfico e valor de R. Equação no gráfico, valor de R. Vou aumentar. Pessoal, vocês que estão fazendo comigo, chegaram nesse mesmo resultado aqui, ó, 41x mais 509? Coloquem, por favor, no chat para mim. Vamos lá. Então, ó, vocês que estão fazendo comigo aqui a conta, né? Eu vou fazer de novo, que tem uma galera que precisa de um apoio. Vamos lá. Vou selecionar os dados mínimo e máximo. Venho aqui em inserir. Venho aqui, ó, dispersão. Clico com o botãozinho direito numa das bolinhas. Adicionar linha de tendência. Escolho a opção linear. Escolho a opção exibir equação no gráfico e exibir R ao quadrado. Aí eu venho aqui, ó, eu vou aumentar. A fórmula gerada foi y igual 41x mais 509. Avisem, por favor, no chat se todos chegaram nesse mesmo número, por favor. Vamos lá, todo mundo chegou. Ah, beleza, galera. Então vamos lá. Gente, o que eu tenho que fazer para achar o valor médio? Bom, eu já sei, pessoal, que eu tenho que fazer aqui, que eu tenho que encontrar um ponto do meio. Por quê? Entre 550 e 632, tem um ponto do meio, né? Entre o quilômetro 0 e o quilômetro 100 da minha viagem. Então, o que eu vou fazer agora? Igual 632 menos 41. Observem que ficou na linha agora um total de 3 bolinhas. E o R ao quadrado é igual a 1. Então, eu sei que o ponto médio daquela classe salarial é de 591, galera. O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá e colocar aqui, ó. Ponto médio de todos os cargos da classe, 591. Quando você fez isso, se antes você tinha o prato, a manteiga, a faca, o pão e a Coca-Cola, agora a mesa está posta, os talheres estão limpos e é só você morder para montar a tabela. Ficou super fácil, tá? Vamos lá, pessoal. Como é que eu monto aqui a minha tabela? Os últimos 10 minutinhos do nosso encontro aqui. O que eu tenho aqui? Ó, acompanhem comigo na planilha. Eu tenho as minhas classes salariais, classe 1, classe 2 e classe 3. Eu tenho o valor de pontos de cada uma das classes, 386 nesse, 485,5 nesse, 591. Esse 591 a gente montou junto, minutos atrás, né? E eu tenho também o valor do salário, da média aritmética ponderada dos cargos de cada classe. Então, nessa classe é 1.489, nessa é 2.984 e nessa 5.106. Pessoal, coloquem na cabeça de vocês de uma vez por todas que isso vai ser muito útil. O valor que nós vamos encontrar, ele será mais ou menos o valor do meio dos salários na tabela. Por quê? Porque nós fizemos uma média ponderada, uma média aritmética ponderada. Então, o valor que a planilha sugerir é mais ou menos o valor do meio da tabela. Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Eu vou calcular agora as equações, da mesma forma que eu fiz com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, ó, salário interno linear. Eu vou apagar essa encrenca. Vou fazer com vocês, hein? Vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu vou selecionar pontos e salários das classes. O que eu fiz? Selecionei pontos e salários das classes. Todo mundo viu aqui? Pontos e salários. Venho aqui em inserir. Venho aqui em dispersão. Aí o que eu vou fazer?
clico com o botãozinho direito em uma dessas bolinhas aqui, adicionar linha de tendência, linear, exibir equação no gráfico, exibir R ao quadrado. O que aconteceu aqui, pessoal? Primeiro vamos ver juntos aqui. Pessoal, a equação no gráfico aqui disse que o R é de 0,994. Se a equação boa é aquela que é igual ou maior do que 0,90, essa equação tá boa ou ruim? Coloquem no chat aqui, por favor, se tá boa ou ruim, galera. Exatamente, ela tá perfeita, tá? Pessoal, isso aqui é apenas um exemplo didático, porque na vida real é praticamente impossível isso aqui acontecer, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho aqui uma equação. Vocês estão vendo a equação? Ó? Y é igual a 17,675 multiplicado por x menos 5417,5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar. Olha só, vou montar com vocês aqui. Igual, tá vendo aqui? Ó? Façam também numa planilha para vocês usarem como modelo depois. Ó. 17,675, que é esse aqui, multiplicado por B5. O que é B5, pessoal? É a pontuação da classe. Fecha o parênteses, menos 5417,5. Vocês estão vendo que é exatamente essa equação aqui? Qual é o valor da média aritmética ponderada somente pelos salários internos sugerido para essa empresa, pessoal? Para essa classe. O valor sugerido é R$ 5.028. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse 5.028 aqui, 5.028, vem aqui para a sua tabela salarial, tá vendo? É de 591 pontos, 591 pontos. E o que eu falei para vocês, pessoal? Que normalmente aquele valor, ele deve ficar mais ou menos no meio da tabela salarial. Qual é o valor? 5.028. 5.028 é mais ou menos o meio da minha tabela salarial. Essa é uma tabela que você pode montar na sua empresa sem necessariamente ter dados de mercado. É recomendado? Não, é recomendado que você tenha dados de mercado. Mas no último dos casos, é uma forma de você fazer. Aí agora, o que eu vou fazer? Para ser uma tabela, eu tenho que ter as variações entre níveis, não tenho, pessoal? Tem que ter as variações entre níveis. E eu escolhi aqui trabalhar com 4% para cada um dos níveis. O que eu vou fazer, pessoal? Eu venho aqui, ó, e coloco na célula F igual 5.028 multiplicado por 104. 104 por quê? 104%. Então, o próximo valor dessa faixa salarial será 5.229. Aí o próximo valor dessa classe salarial, qual será, pessoal? Será 5.229 multiplicado por 104. Será, então, 5.438. E assim por diante. Pessoal, essa é uma forma de você montar uma tabela, muitas vezes com recursos caseiros, de uma forma técnica. Você vai descobrir que existem pessoas que recebem salários abaixo do que seria essa média ponderada ou acima. Quer dizer que está errado? Não quer dizer que está errado, pessoal. Às vezes a estratégia da empresa é pagar abaixo, mas é importante que a empresa saiba a correspondência entre os pontos e o que seriam os valores de salários. Quem quiser saber mais detalhes sobre como, porque tem variáveis, né? E daqui para baixo, como eu faço? E para trabalhar os valores de mercado? E como é que eu faço para trabalhar júnior, pleno e sênior? Tem aqui embaixo. Pessoal, vocês podem ler a nossa literatura. Temos um livro aqui, ó, vou pegar para vocês. Chama-se Remuneração, Competências ou Cargos e Salários. Ou vocês também podem fazer um curso com a gente, que é super acessível e tem uma carga horária maior. A gente ensina muito mais coisas, tá? Mas esse é, para uma aula de 1h30, o arroz com feijão para vocês poderem começar a entender cargos e salários, tá?
Eu vou abrir aqui, como a gente já está no tempo estourado, pessoal, eu vou abrir para algumas perguntas, tá? E depois eu faço a minha despedida aí com vocês. Vamos lá, algumas perguntas aqui. Poderia disponibilizar as tabelas também? Não, Jane, essas tabelas a gente não disponibiliza porque são o nosso modelo de produto, tá? Mas eu fiz exatamente o passo a passo na tabela com vocês para vocês terem uma referência, tá bom? Pergunta do Fábio, quantas faixas salariais é comum no mercado? Fábio, depende, tá, cara? Eu sei que a resposta é meio evasiva, mas depende da amplitude, porque às vezes você tem uma classe salarial que os salários variam muito. Então, o mínimo é de 1.800, ele vai até 3.000 no mercado. Então, você precisa ter uma amplitude maior, tá? Mas acima de 5 faixas, entre 5 e 10 faixas é bem comum, tá bom? É bem clássico, tá? Mas tem variações. Vamos lá. Esse curso é online? Fabiana Vieira. Fabiana, a gente vai lançar a versão online dele também, tá? São aqueles EADs humanizados, né? Hamilton, show de bola. Ô, Hamilton, o nome do meu pai, cara. Eu já gosto de você sem te conhecer, cara. Calita, parabéns, sensacional. Quero muito fazer esse curso com você. Esse curso, Calita, ele é ministrado pela Rosane. Ela é uma consultora do nosso time. Eu não falo há quanto tempo ela faz esse curso porque entrega a idade, mas ela é jovem, ela faz há muito tempo isso. Faz sim, você vai adorar, tá? E a gente vai ter umas campanhas promocionais, show de bola. Valdenice não tinha quase nenhuma noção, saiu dessa aula com entendimento, legal. Vamos ver aqui. Caramba, tem mais perguntas. Excelente. Se em pouco tempo foi assim, imagina o curso completo. Pois ele é top mesmo, tá? A Leme, ela é clássica por duas coisas. A gente não esconde o ouro. A gente entende que se tiver que ser contratado é porque vocês gostaram do trabalho, não porque estão reféns. A gente não faz aqui ninguém refém intelectual, tá? Então podem fazer o curso que vocês vão aprender tudo de A a Z mesmo. Fabiana, conheci a Rosane, ela é top. Eu sou suspeita, a moça é fera. Sandra, parabéns pela didática, obrigado. Absolutamente didático, muito obrigado. Também quero esse curso, vou fazer. O curso é muito completo mesmo, tá? Mas assistam também a parte gratuita sobre a pesquisa salarial, tá? Vocês vão gostar pra caramba. Quero me recolocar no mercado, dominando essa ferramenta, vai ajudar, cara. Como eu falei, fica todo mundo obcecado por fazer coaching, e tem muito profissional de coaching, muito profissional bom, né? Eu muitas vezes recebo vagas para especialista de remuneração, salário de 7, 8, 10, 12 mil reais. Recebemos um de uma grande empresa de tecnologia, salário de 14 mil reais, e não tinha gente para indicar, tá? Então, assim, falta gente e realmente é um ponto, né? Se eu poderia voltar no Excel? Posso sim, Raquel. Deixa eu só dar uma olhadinha nas dúvidas aqui e eu já volto, tá bom? Acompanhe a implantação com outra empresa que foi apresentado aqui, foi útil demais. Show, Hamilton. Fico feliz pra caramba, cara. Gostaria de dar uma olhada na última conta, já voltamos, tá? Fica tranquila. Poderia falar novamente como chega no valor linear? Claro, a gente já volta lá. Possibilidade de fornecer arquivo de Excel. Francisco, a gente não vai disponibilizar esses materiais porque eles são o nosso produto final, tá? Mas eu deixo um tempinho aqui para vocês tirarem print e fazer uma cópia, tá bom? Bom, tem muitas perguntas aqui, galera. São 49 perguntas, eu não vou conseguir acompanhar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui no modelo de tabela salarial para vocês poderem ver quais são os elementos. Então, o que eu tenho nesses elementos aqui? À esquerda, a carreira. Depois, o nome do cargo. Se a empresa tiver variações entre cargo e função, eu tenho mais uma coluna. Quem não souber o que é cargo e função, leia a nossa literatura. Tem esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar na minha biblioteca aqui, gente. Desculpem aqui. Esse livro aqui do Rogério Leme, né? Aplicação prática de gestão por competências, ensina como desdobrar funções na empresa. Então, se tiver, você pode usar. Depois vem o valor de pontuação de cada cargo, o range de pontos, né, que é a amplitude entre o menor e o maior, o ponto médio, o nome que nós demos para a classe, a mapa interna do valor de cada cargo, a quantidade de ocupantes de cada cargo, a mapa externa, a mapa da classe, que é aqui o nosso santo grau, não se esqueçam disso, que a gente precisa é a mapa da classe interna e a mapa da classe externa, e a map mista. Map mista, pessoal, nada mais é do que a soma do valor interno e o externo dividido por 2.
Mas eu não tenho como explicar aqui para vocês em detalhes, porque precisaria daquele conhecimento do curso de pesquisa salarial, tá? E a carga horária do cargo, né? E depois vem os valores das faixas, né? Aqui, por exemplo, eu fiz esses valores. Poderia começar aqui também, né? Aqui é indiferente, tá? Deixa eu pular aqui, valores, né? Poderia começar aqui, depois a gente sempre faz uma estética bonita para o cliente receber a versão final, tá? Alguém falou como fazer o cálculo da linear, né? Eu vou fazer mais uma vez aqui antes da gente encerrar, galera. O cálculo da linear é a seguinte, né? Vamos fazer uma linear aqui com 5 valores? Pode ser? Coloquem aí se vocês querem uma linear mais complexa. Coloquem no chat sim para mim, por favor. Sim, 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 beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 grandezas. Beleza, pessoal? Então eu tenho 5 grandezas. Aí eu tenho o valor mínimo e máximo. O valor mínimo é R$ 1.300. O valor máximo, R$ 2.800. O que eu não tenho, pessoal? Os valores ideais desses pontos centrais aqui, correto? Vou fazer uma linear e uma exponencial para vocês. Seleciono aqui, clico em inserir, escolho aqui o meu gráfico de dispersão. Vem para cá, eu vou chamar esse gráfico aqui de linear. O que eu tenho, pessoal? Os meus 2 pontinhos, correto? Clico com o botãozinho direito do mouse em um desses pontinhos, adicionar linha de tendência, linear, exibir equação no gráfico, exibir o valor de R. Então, façam comigo aí nos seus computadores, tá? Vou dar 10 segundinhos para vocês copiarem. O que eu quero achar? Eu quero achar esses valores intermediários aqui. Como é que eu faço essa encrenca de valores aqui no mundo ideal, tá? O que eu vou fazer, pessoal? 375, eu já sei que é uma parte da equação. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 2.800 menos 375. Viu que surgiu uma outra bolinha aqui, estão vendo? Ó que coisa legal. Agora o que eu vou fazer? 2.425 menos 375. Opa! Mais uma bolinha aqui. A razão está 1. Quer dizer que a minha conta está certa. A minha prova real é razão, tá? Agora eu venho aqui, pessoal, e eu vou fazer o quê? Preciso achar o único dado que está faltando. 2.050 menos 375. Encontrei aqui, pessoal. Encontrei a minha linear. Os valores dos salários aqui, então, deveriam ser esses. Pessoal, lembrem-se, isso aqui é uma visão de mundo ideal, tá? O mundo não é ideal, o mundo não é matemático. Existem questões políticas nas empresas, existem questões de mercado, e às vezes um salário está mais valorizado que o outro. Então, fiquem espertos, tá bom, pessoal? Não queiram aí trazer uma realidade matemática para o contexto e vivência cotidiana, porque você vai se frustrar, tá? Agora, e se fosse exponencial, pessoal? Botãozinho direito, mudo para exponencial. Pessoal, essa razão aqui tá ruim? 0,98 é ruim? Coloque no chat aí para mim, por favor. Já te respondo, tá, Fábio? Ela tá ótima, pessoal. É claro que ela não é perfeita igual a outra, mas passou de 90, 92, sinta-se privilegiado, tá bom? Já foi excelente. Fábio, é uma amplitude. O Fábio colocou a seguinte pergunta, galera, só para a gente acabar a última aqui. Uma variação de 88%, de 4.000 a 7.000. Fábio, não é convencional, cara. É muita coisa, tá? Pode acontecer? Pode. Eu já vi acontecer? Já vi. Mas não é convencional a mesma classe ter quase 100% de variação. A não ser que os valores das faixas, o percentual de variação entre as faixas seja muito alto, e seja uma empresa, de repente, de um negócio de tecnologia, para um momento. Mas não dá para ficar assim, não é sustentável. Tá? Você imagina, no lugar do empresário, você vai pagar para a pessoa que faz o mesmo trabalho daqui a alguns anos, quase 100% mais. Como é que você coloca o custo disso no produto para vender depois para o mercado? Fica difícil, tá? Então, sempre tem uma visão do seguinte, PCCS é uma questão estratégica, tá bom, galera? É uma questão de entender do negócio, tá? Então, sempre faço essa pergunta, né?
você pagaria quase 100% mais por um determinado trabalho só porque se passaram alguns anos, a não ser que você tenha uma inflação exorbitante, provavelmente você não pagaria, né? Então, fiquem sempre bem atentos, tá? Pessoal, eu encerro por aqui. Agradeço aí enormemente a presença de todos vocês, turma super simpática, com engajamento super alto durante todo o encontro. Eu quero só deixar aqui os meus contatos no final da apresentação para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, é aqui, né? renan@lemeconsultoria.com.br. Também no LinkedIn, Renan Demarque Sinac, que é o meu nome, ou Leme Consultoria Oficial, que a gente tá tudo junto e misturado, tá? O pessoal da nossa equipe de apoio deixou aqui no chat para vocês o link para vocês poderem fazer a emissão do certificado, mas caso alguém tenha perdido, o link é esse aqui, ó, lemeconsultoria.com.br/certificado-911. Tá bom? Muito obrigado a todos, um prazer conhecê-los e sucesso aí, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.